Antes de a gente começar, eu queria, assim, apresentar o Marlon, né? Marlon é, acima de tudo, um amigo, um homem, assim, que no último ano, no ano passado, no ano de 2017, foi um cara que acrescentou muito, assim, no desenvolvimento de, eu acho que é muito, que a igreja anda muito carente ainda, né? Embora a gente andou aí com um evento que a gente promove aqui na igreja chamado Movimentos, né? Que trata desses assuntos que às vezes o púlpito não permite. Então nós tratamos, fizemos 5 eventos, não foi isso, cara? Eu acho que eu participei de 4, me lembro de 4. Isso, é. Então, onde a gente tratou de temas muito pertinentes, né? Foi um ano antes das eleições, eu acredito, ou foi no ano da eleição, né? Uhum. E foi muito enriquecedor para mim. Então, eu queria que vocês entendessem que nós estamos aí diante de um intelectual cristão, coisa que faz muita falta para a igreja, né? Geralmente, a igreja opta por um anti-intelectualismo, eu acho isso assim um desperdício. Eu sempre tenho crido que ser cristão é coisa para gente inteligente, né? Não que a inteligência seja, digamos assim, uma virtude meramente desperdiçada na maioria das vezes, né? Mas pensar o cristianismo é para gente inteligente. E o Marlon é uma dessas pessoas, e eu dou graças a Deus pela amizade dele, pelo trabalho que ele tem feito pelo evangelho. Não sei nem se ele consegue, assim, vislumbrar, assim, o serviço que ele presta à igreja, com o tempo que ele gasta. Eu sei que é um cara que se dedica, que lê, que estuda, que busca, que ensina as pessoas, é um professor. Eu sou aluno dele, inclusive, então me sinto muito honrado por poder ser seu aluno. Então, muito bem-vindo. Totalmente. E faça suas considerações iniciais aí, fica à vontade. Não, já que você fez esse comentário, eu queria citar, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre estou citando livros e textos para serem lidos, né, para acrescentar, né, para nosso conhecimento. Então, já que você fez uma menção aí sobre a questão do intelectualismo e a igreja, ou na igreja, ou nos cristãos, na verdade, e eu queria citar 2 textos. É claro que agora, muito rápido aqui, talvez eu não consiga encontrar os nomes dos textos corretamente, mas é um Google aí encontra. Mas um deles é uma introdução, ou é um prefácio, se eu não me engano, de um livro do William Lane Craig, que eu não sei exatamente como foi traduzido para português, mas acho que a tradução deve ficar perto de alguma coisa do tipo neutralidade intelectual. É uma coisa mais ou menos assim. É um texto fundamental, um capítulo só. Todo mundo tem que ler esse texto. Aliás, tem um detalhe. Esse texto, esse capítulo, ele está distribuído gratuitamente na editora Vida Nova. Você faz essa pesquisa lá, neutralidade cristã, uma coisa assim, neutralidade intelectual, aliás, e vai aparecer lá um link para o PDF, que é como se fosse uma amostra do livro, e aparece exatamente esse PDF. Eu acho que no Brasil, pelo menos uns dois com certeza, livros traduzidos do William Lane Craig veio com esse capítulo, com essa introdução. Um deles é o livro... Poxa, é um livro da capinha azul, do William Lane Craig, um livro fininho desses introdutórios Mas enfim, procurem esse texto. Depois podem procurar comigo aí, de alguma forma o pastor Marcelo faz chegar até mim esse pedido. Eu tenho esse texto em PDF e ele é de distribuição gratuita da editora, tá certo? Chama mais ou menos isso, neutralidade intelectual, uma coisa assim. E o outro texto também, eu acho que é do John Stott, mas também não me lembro o título agora, é Cristianismo e Racionalidade, Crer é também pensar. Crer é também pensar. É do Stott ou é do Stott, É né? do Stott, é do Stott. Ótimo livro. Cristianismo Equilibrado do Stott também é muito bom. Esse eu não conheço. Mas assim, você falou para dar algumas considerações iniciais, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ter algum certo cuidado com a intelectualidade. Aliás, tem um detalhe sobre isso, não sei se eu já estendo além do que eu deveria falar no começo aqui, mas já para abrir uma ideia. Eu não sei se vocês têm percebido, você pastor, e com certeza tem percebido isso, mas estou falando das pessoas que estão assistindo aí, né? Não sei se vocês têm percebido que nos últimos anos a gente tem, é incontestável que, e aliás esse é um argumento do Lane Craig nesse texto também, é incontestável que
que grande parte do nosso pensamento, da nossa cosmovisão, né, daquilo que a gente crê como sociedade, e eu não estou falando só de Brasil, mas estou falando do Ocidente, né, como um todo, está sendo forjado e formado nas universidades, né? E a universidade, quer queira, quer não, quer você tenha algum argumento contrário ou não, ela é vista, ela é um bastião da intelectualidade, né? Você, por exemplo, né, eu sou historiador e eu sou historiador e sou pós-graduado em filosofia política. E aí você pensa assim, fulano vai falar aqui numa palestra. Quem é esse cara, né? Qual a credencial acadêmica desse cara? O que eu quero dizer com isso é que a gente está dando crédito para as pessoas que estão indo lá para a universidade pegar esse conhecimento. Poxa, tá aí tudo bem. Eu também fui lá e peguei, tô pegando, né? Certo. Mas deixa eu te falar. O problema é quando volta, né? De lá, né? Que tipo de conhecimento está vindo de lá? E eu estou entrando numa onda aí que depois eu quero conversar contigo, e eu sei que você gosta desse tipo de coisa, que você também é um intelectual. Eu estou entrando numa onda aí de um conceito chamado a grande conversa, ou as grandes obras da literatura ocidental. E a gente tem 2.500 anos no mínimo de pensamento ocidental, seja cristão ou não, né? Tem muitos nomes no meio, né? O Agostinho, o Tomás de Aquino, uma série de outros. E a gente precisa conhecer esses textos, esses pensadores, e a gente precisa dialogar com eles, né? É impressionante o quanto a igreja, principalmente no ambiente protestante, eu acho que a Igreja Católica ela tem feito uma retomada, digamos, mais significativa, pelo menos mais expressiva, né? Mas durante décadas, talvez séculos, a Igreja Reformada, de maneira geral, a tradição reformada de maneira geral, fez pouca menção à patrística, aos pais da Igreja, a esse período tão significativo. Você até está dando um curso para nós, né, de História do Pensamento Cristão. Está aí a dica, né? A gente pode, de repente, se vocês quiserem participar do curso ou pensar um curso para o futuro, é só procurar o Marlon. Dá tempo ainda. A igreja... 4 hoje, né? Dá tempo ainda. Beleza. Então, o quanto a igreja esqueceu de um período significativo da história dela, né? Sim. E o quanto ele é necessário agora, até para que a gente possa chegar a algumas conclusões, né? Para a gente poder pensar no cristianismo nos próximos 100 anos, a gente deveria olhar para 2.000 anos antes. Primeiro porque a história do cristianismo não se resume à reforma protestante, né? E a gente também não pode crer que dentro do catolicismo romano houveram homens que estavam lá dando significado ao propósito de Deus mesmo dentro daquele contexto. Com certeza. Né? Então acho que... Uma coisa importante que você falou, eu uso essa frase de história da igreja e de história do pensamento cristão. Eu digo assim que nós que somos protestantes, a gente entregou para o domínio católico o estudo da patrística. Isso é um absurdo. Não tem justificativa para isso. Não tem. Bom, é claro que como historiador eu encontro o lugar onde isso aconteceu. Foi exatamente na Reforma Protestante, né? Aquele famoso problema humano, né? A gente nunca consegue estar no centro. A gente nunca consegue um equilíbrio. A gente está num extremo e quando a gente encontra um problema nesse extremo, a gente quer pular para o outro extremo, né? E o que a Reforma fez foi isso. Entre as críticas que a Reforma tem, obviamente, porque a Reforma não foi perfeita, né? Se quiser criticar pelo menos uma coisa da Reforma, a Guerra dos 30 Anos, no mínimo, né? Se bem que há justificativas, é mais profundo, é mais complexo. Mas o que eu quero dizer é, um dos problemas da Reforma, e não é um problema, é um problema inerente à mente humana, né? É que você cria uma certa, não vou dizer exatamente animosidade, mas você cria no mínimo uma tensão, né? Como é que é? Uma tensão, você gera uma tensão. Você cria uma tensão com um lugar, e aí você imagina que a única forma de você se livrar desse lugar é você correr para o outro polo, né? Então, por exemplo, na Reforma Protestante a gente teve assim, você tem na Igreja Católica, você tem o extremo do indivíduo, do coletivo, né? Tudo é no coletivo. Você reza no coletivo, até a confissão dos pecados é no coletivo, né? A missa é no coletivo, a leitura bíblica é no coletivo. E aí a Reforma Protestante traz tudo para o individual, né? O sacerdócio universal do homem, que é algo bíblico, que é algo bom, obviamente é bom, ele acaba levando para um extremo do indivíduo, né? Do individualismo. É claro que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas o que eu quero dizer com tudo isso, ilustrando, é que por causa de problemas como esse, dos pensadores da Reforma, a gente entregou de mão beijada, né, vamos dizer assim, para usar uma expressão popular. Aquilo que talvez fosse a melhor
a melhor plataforma para a reforma é justamente os pais da igreja, né? É o retorno a eles, Exato. com toda a argumentação dele. Exato. Cara, já puxando a sardinha pro objetivo de hoje, que é tratar desses 3 assuntos assim que estão em ebuliência, mas antes eu queria cumprimentar a galera. Quem está aí é a Elisângela, o Pedro, a Maria, tem uma outra pessoa que eu não sei quem é. Maria Vânia. Bom, não sei pronunciar direitinho. Minha esposa. Então, um beijo a todos. Quem for chegando. Maria V. Maia, né? Não conheço. Deve ser alguma conhecida tua, de repente. Não me lembro quem é. Mas independente. Às vezes essa abreviatura aí não dá-se muita noção que a gente consiga entender quem é. Mas, de qualquer maneira, sejam bem-vindos. E a nossa disponibilidade aqui é abrir uma conversa, como nós faríamos na nossa casa, e chamar vocês para participarem com a gente. Pandemia, política e igreja, né? É claro que aqui a gente não vai ter, digamos assim, parâmetros técnicos para avaliar as consequências de ordem técnica que envolvem o evento da pandemia, mas no mínimo a gente deveria avaliar isso, talvez dentro do seu campo de estudo, Marlon. Você é um historiador, e a gente tem aí na história outras 5 pandemias, né, que tiveram, digamos assim, resultados dos mais significativos no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico. Porém, uma pergunta que tem sido muito frequente, inclusive na outra live, conversando com o Davi Mesquita, a pergunta era: quem nós seremos depois da pandemia? Né? Mas talvez a gente possa trazer a pergunta um pouco mais para um ambiente mais atual. Quem nós temos nos tornado, né, em função da pandemia? A gente tem visto aí coisas interessantes sendo retomadas, né? Como pastor, eu vejo muito frequentemente as pessoas fazendo uma retomada daquilo que deveria ser a prática cristã de maneira mais significativa, que é o culto em casa, coisas que lá desde o começo da reforma eram muito presentes, né? Você tem registros de homens naquele momento que, quando saíam do culto, sentava-se com a família para comer e durante a semana se digeria a pregação de domingo, né? Então, de alguma maneira, esse ambiente despertou na cabeça, pelo menos no comportamento de alguns, a importância dessa prática, que para mim é uma prática marcante, historicamente falando, dentro do ambiente reformado, de maneira mais geral. Mas, no seu olhar como historiador, como homem que se deleita em arrancar suas respostas, inclusive da história da sua própria fé, e foi muito legal hoje no curso, quando você fez assim uma breve confissão de como você enxerga a sua fé, quando você estava falando sobre apologética. Sim. Foi muito inspirador para mim, foi muito legal ouvir aquilo. Mas como historiador, como é que você poderia fazer uma análise desse momento, quando a gente volta o nosso olhar para a pandemia? Eu acredito que problemas universais não se resolvem com soluções universais. Problemas universais se resolvem com soluções locais, regionais, pontuais e contemporâneas, né? Então, nesse sentido, parece até que eu estou negando o fato de que, como historiador, eu tenho que olhar para a história para tentar encontrar alguma forma de resolver problemas do presente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, as pandemias, você mencionou, houve cinco pandemias históricas, né? Eu não acredito que nenhuma delas, quer dizer, eu acredito que elas ajudem a gente a compreender qualquer coisa do presente, sem dúvida. Mas eu não acredito que a gente consiga ver nada da nossa pandemia atual com alguma solução do passado, né? Até porque, assim, a gente vive num tempo, né? O século XXI é um século muito diferente do século anterior, né? Os historiadores, inclusive, estão até discutindo sobre essas mudanças de nomenclatura de história, né? Será que a gente está numa modernidade mesmo? Será que ela começou ali na década de 60 do século passado? Será que ela começou depois? Tem alguns historiadores que colocam uma mudança sensível na humanidade a partir da queda das Torres Gêmeas e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é, a gente tem um problema que é o nosso problema, do nosso tempo, e a gente precisa resolver ele do nosso jeito. Então, por exemplo, como que eu poderia pensar em resolver um problema de proximidade entre pessoas hoje, usando um recurso do passado, sendo que eu estou aqui agora com você numa live no Instagram, que eu jamais poderia ter resolvido qualquer problema há 10 anos atrás desse jeito, né? Sim. Então, para responder, eu penso assim, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo agora,
né, para a gente poder apontar soluções para o presente. Agora, outra coisa também que é engraçado, porque assim, duas atitudes, ou três, eu vou falar de duas primeiro, depois falo da outra separada, que foram atitudes que eu tomei nesse período. Eu particularmente, eu dou aula numa escola que começou as aulas online já no dia 16 de março. Então a gente parou no dia 11 à noite, que foi uma quarta-feira, 12 e 13. 12 e 13, a minha escola fez treinamentos conosco e a gente no dia 16, que foi na segunda-feira, começou todos os dias dando aula normal, né? Eu estou dando aula todos os dias desde aquele dia, desde o dia 16. Então, o que eu fiz com a minha rotina nesse período? Eu fiz... o que poderia dizer que mudou muito, né? Na nossa casa, a gente faz 2 cultos domésticos por dia, todos os dias, mesmo antes da pandemia. A gente sempre tem um momento de oração, que é um pouco mais corrido de manhã, quando a gente sai. Aliás, uma coisa importante é que aqui na nossa casa, a gente voltou o nosso relógio 30 minutos antes, aliás, voltou o nosso relógio não, a gente passou a acordar cerca de 30 minutos mais cedo, pelo menos 1 ano e meio atrás para cá, exatamente para a gente ter tempo de sentar à mesa e orar, ler a Bíblia, tomar café da manhã e sair para o trabalho. Minha esposa e eu somos professores, a gente sai muito, muito cedo, né? Minha esposa tem que estar na sala de aula às 7h20, então a gente sai muito cedo. Então, a prática do culto doméstico a gente já tinha, né? O culto doméstico da noite aqui em casa é muito melhor elaborado, porque aí as crianças oram, as crianças leem a Bíblia, a gente conversa mesmo sobre o que a gente leu, elas têm a oportunidade de dar uma opinião, de conversar, os meus meninos fazem muita pergunta, né? Eu acho que alguém deve ter contado para eles que eu sou historiador, que eu sou... e aí... Não é porque é teu pai mesmo, velho. Então, aí não tem escapatória. Não tem como escapar, não. Aí pergunta um monte de coisa. Então é legal, a gente tem essa prática, né? Já está incluído no pacote pai, historiador, médico. Aí o cara não para de ficar dando entrevista até em casa à noite, né? Mas, então a nossa rotina tem sido essa. Agora, minha esposa também está trabalhando, dando aula normalmente, meus filhos estão assistindo aula, então a gente está com uma rotina, assim, uma rotina, em termos do que a gente faz, muito parecida. É claro que o lugar muda, porque a gente está em casa o tempo todo. Sim. Então, intensificou um pouco mais, né? Como é que é? Intensificou mais a rotina. Isso. Intensificou mais essa rotina. Agora, assim, uma outra coisa também que talvez vá decepcionar alguns dos nossos telespectadores aí, né? Mas eu penso assim, eu tô muito reflexivo sobre o que está acontecendo, né? Porque, assim, de certa forma, eu gosto, talvez você não goste, talvez alguém não goste. Eu não gosto por completo, mas de certa forma eu gosto muito de uma perspectiva moral, ética, que é como é que chama? Eu esqueci agora o termo. Quando você ajeita as coisas com base nos acontecimentos. Pragmatismo? Não. Sabe, por exemplo, você prefere que 10 pessoas morram ou 50? Eu esqueci o nome agora, bem fácil. Jeremy Bentham, como é que é o nome? Não me recordo. Gente, não posso esquecer. Numa live não dá para esquecer, né? Porque não dá para editar, né? Mas, assim, com tudo isso, talvez alguém me ajude lembrando aí no chat. Assim, o que está acontecendo com o mundo, considerando que nós estamos passando por uma doença, né? Por uma doença que mata menos do que outras e que ocasiona menos problemas do ponto de vista de faixas etárias, né? Por exemplo, assim, do 0 ao 100, do que outras. Obviamente que eu não falo isso a partir de uma perspectiva especialista em nada, né? Mas eu falo isso a partir de uma perspectiva... né? A gente está falando do ponto de vista técnico, não é o nosso caso. A gente está fazendo uma análise, eu como pastor e teólogo, e você como professor de história do cristianismo, avaliando esses contextos. E eu lembrei da palavra que eu queria, é utilitarismo. Então, eu estou fazendo uma perspectiva utilitária, sabe? Então, eu penso assim, por exemplo, não vale a pena que a gente destrua, por exemplo, uma economia de um país por causa de uma doença que causa poucas mortes. Mas também eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer com tudo isso o que está acontecendo? Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Porque a gente tem, como eu disse, a gente tem uma doença. Outra coisa também que é importante é que, assim, a gente tem uma situação que acontece na China, que chega no Brasil e que por causa da mídia, quando eu digo mídia, eu não estou dando nome a ninguém, eu estou dizendo mídia no sentido rede social, TV, rádio, jornal, mídia, aquilo que chega para a gente como que conseguiu milagrosamente convencer 7 bilhões de pessoas de ficar em casa. Pô,
que loucura. Agora, aí entrando na perspectiva de um cristão, eu penso assim, Deus não é surpreendido por nada, né? Deus não se surpreende com nada. Eu estou numa discussão no Facebook, tem uma pergunta no Facebook provocativa essa semana, provocativa / intelectual, né? Intelectualmente provocativa. E teologicamente também. Que é a pergunta assim, 3 opções, né? Deus decide todas as coisas? É a primeira opção. Deus decide nada? É a segunda opção. Ou Deus decide só parcialmente? Porque se Deus decide tudo, eu elimino a segunda opção, né, obviamente, a segunda está fora. E a terceira também. Ele não decide só parcialmente, ele decide tudo. Se eu fico com a segunda, que ele não decide nada, obviamente ele não decide tudo, mas também não decide parcialmente. Se ele decide parcialmente, eu também elimino a primeira e a segunda. O que eu quero dizer que é uma brincadeira de Facebook, apesar de ser séria. Mas o que eu quero dizer é... Sério, uma brincadeira séria. Sério, profundo e eterno, né? O que está acontecendo? Foi decidido por Deus, né? Caso a pessoa acredite que Deus decide tudo, ou será que não? As coisas acontecem porque as pessoas têm livre-arbítrio e livre-agência e Deus age a partir daquilo que vai... Não sei, o que eu quero dizer com tudo isso é, eu não quero nem saber o que está acontecendo com o mundo, eu quero saber do ponto de vista espiritual, o que eu posso fazer para minha vida espiritual, para minha família, para minha esposa, para meus filhos, do ponto de vista espiritual. E talvez o que esteja faltando da parte da igreja é justamente essa análise. A gente está muito preocupado com as perspectivas presentes e a gente não está conseguindo pensar a partir do ponto de vista espiritual, porque isso não está acontecendo, isso não é uma teoria da conspiração, isso não é uma ação humana onde Deus não está, de fato, envolvido diretamente nisso. Sim. Né? Porque em algum momento a igreja começou a acreditar que algum fato na história, e a gente talvez consiga responder a pergunta, né? Que alguma coisa esteja acontecendo onde Deus não está diretamente envolvido. E aí, talvez seja a necessidade de se utilizar desse momento para a gente avaliar sobre que plataforma está a fé cristã, mas principalmente no ambiente protestante, que é o qual a gente compartilha. Né? De partir de que pressuposto a pessoa tem pensado a fé. Pode continuar isso. Não, então assim, você perguntou que tipo de gente, de pessoa nós vamos sair dessa situação, mas aí você mesmo corrigiu e disse, melhor ainda que tipo de pessoa nós estamos sendo na situação, né? Então, assim, e outra coisa, eu vou falar uma coisa aqui agora que pode parecer forçado, mas não é forçado, diante de Deus não é forçado. Assim, a minha casa, minha família, a gente tem passado por momentos completamente tranquilos. A gente tem continuado a orar, a gente tem continuado a ler a Bíblia, a gente tem, muito pelo contrário. Agora, assim, por exemplo, eu estou às vezes na minha biblioteca aqui, estudando e tal, de repente eu saio daqui e levo a Bíblia lá para fora na sala, pessoal, daqui a 10 minutos a gente vai fazer um culto doméstico. Cara, meus filhos não questionam, sabe, não acham estranho. Daqui a 10 minutos está todo mundo parado, o celular está encostado, a televisão está desligada. E é engraçado, aqui em casa a gente tem uma brincadeira, os meninos brincam comigo aqui, que a última coisa que pode acontecer aqui em casa é eu começar a orar. Porque quando eu começo a orar, não tem fim. Né? Então, assim, então, assim, o Espírito vai movendo a gente, para levar a família em oração. E o Espírito é como se o Espírito fizesse a seguinte dinâmica. Eu quero que os seus filhos, a sua esposa ouça isso, que eu quero falar por você. E eu quero que você também ouça. Então, a gente vai, sabe, a gente desenvolve uma oração mais longa e tal. Então, assim, a gente está vivendo momentos muito tranquilos. E eu ouço falar de pessoas que se desesperam, pessoas... Outra coisa que eu não gosto também, pastor, eu não sei como é que é a opinião do nosso público aí, do seu público aí, mas eu não gosto de certos memes, sabe, de certas brincadeiras. Igual eu vi esses dias que o pai... Eu também acho bem desagradável a gente brincar com um momento tão sério. Sabe, assim, pessoas que reclamam porque os filhos estão em casa o tempo todo. Queria parabenizar os professores, eles é que são os heróis, porque eles é que aguentam os nossos filhos o dia inteiro. Cara, pelo amor de Deus, cristão dando risada de brincadeira como essa é inaceitável, porque assim, os filhos são a herança do Senhor. Brincando com a dor alheia. Né, não tem lógica. Então eu acho que assim, que tipo de pessoa está sendo, né, ou tem que ser, não sei. Eu acho que a gente precisa simplesmente fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo antes e depois, buscar Deus sem parar, buscar Deus constantemente, né? Compreender que Deus não é surpreendido por nada, nós somos surpreendidos. Poxa, claro, você sabe que sim, nesses dias que a gente está de quarentena, eu saio para ir ao mercado, por exemplo, né? E eu muito raramente tenho medo de qualquer coisa, né? Eu não tenho medo, vou lá no mercado, né? Eu pego lá em qualquer coisa, depois passo o álcool em gel, lavo a mão direito e tal.
mas às vezes dá algum medo, sabe? Tipo assim, caraca, esse cara fez isso, poxa, essa mulher fez aquilo e tal. Mas ao mesmo tempo eu falo, caramba, é interessante, né? Eu tô surpreso, mas Deus não, né? Deus não se surpreende, né? Então eu acho que a gente tem que ter tem que ser cristão, cara. Só tem um jeito de ser cristão. É o mesmo em qualquer época, né? É esse o jeito aí, o certo. A história explica, mas ela não muda, né? No que diz respeito a como se define a prática cristã. Bom, a gente conseguiu aí, de alguma maneira, trazer algumas respostas que eu acho que são importantes para esse momento, quando a gente pensa na pandemia de maneira prática para a vida cristã. E é claro que eu estou sempre pensando na vida cristã, você como cristão, como um historiador cristão, como um pai de família cristão, mas a gente conseguiu entrar numa crise de todas as ordens, né? A gente conseguiu entrar numa ordem de saúde a nível mundial, numa crise econômica a nível mundial, porém numa crise política a nível nacional muito séria, né? E a gente precisa entender o quanto esse contexto, tanto na questão da pandemia como na questão da política, ela está colocando a nossa postura ética, né, sobretudo como cristãos, na fogueira. E é muito complicado, porque a gente fez um evento aqui, inclusive, né, no Movimento, a gente falou sobre visões e ilusões políticas, né? Foi o título de um livro, a gente se aproveitou do título para abrir uma conversa sobre esse assunto. Sim. E acho que é muito necessário, tipo assim, como aquela conversa naquela época seria útil hoje. Porque eu acho que a idolatria política, como a gente, naquele primeiro momento a gente já tinha feito essa reflexão do quanto a coisa poderia descambar para a idolatria política, onde o senso ético começa a ser distorcido, atacado. É claro, todos nós estamos na expectativa de que surja uma determinada pessoa em dado momento que, de alguma maneira, possa conciliar, de alguma maneira, o tipo de coisa que a gente acredita que vai facilitar a prática da nossa fé, a nossa vida de maneira mais geral. Então, eu queria que, nesse aspecto do assunto política, fazendo uma análise a grosso modo, qual é o prognóstico, meu querido Marlon? Eu penso que o problema político, a questão política, não o problema, a questão política também não é só local. Eu penso que ela é global. Eu assisti a alguns vídeos essa semana e semana passada, inclusive um deles sobre teoria da conspiração, sobre o conceito, não sobre uma teoria da conspiração qualquer, né? E eu descobri uma coisa, como historiador, como pesquisador, eu descobri uma coisa interessante, que essa terminologia, teoria da conspiração, foi criada pela CIA no século XX, na segunda metade do século XX, durante o período da Guerra Fria, porque assim, quanto mais a CIA queria colocar os americanos para acreditar naquilo que ela tinha determinado, mais agressivo ficava e mais eles estavam sendo acusados, por exemplo, da teoria, quer dizer, de um exagero, vamos dizer assim. E aí eles criaram essa terminologia, teoria da conspiração, para dizer o seguinte, se você não acreditar nisso, você vai acabar dizendo que eu estou com a teoria da conspiração. Em que sentido? Para descreditar alguma coisa que parece fora do normal, muito fora do normal, a gente coloca num pacote chamado teoria da conspiração, e aí na mente da gente, a gente resolve. Por quê? Porque eu penso assim, poxa, eu não preciso me preocupar com essa coisa X, porque ela está resolvida dentro de um pacote, uma caixa chamada teoria da conspiração. E como teoria da conspiração, entre aspas, é exatamente o que o nome sugere, né, de pessoas conspirando contra sei lá quem, então eu abandono essa perspectiva e vou cuidar da minha vida. Só que eu acho que a gente tem um problema global político. E eu não acredito que isso seja uma teoria da conspiração. A gente tem um projeto político, obviamente, inclusive tem até nome, globalista, né? A gente tem um projeto político globalista, né? Esse projeto político, no almoço hoje, e eu estava falando sobre ela assim, durante um certo período na história da humanidade, nós tivemos guerras bélicas, com armas, né? Armas de fogo. E a partir da Primeira Guerra Mundial, e isso se agravou mais na Segunda Guerra Mundial, a gente passou a ter a guerra biológica. Na Guerra Fria, nós tivemos uma guerra de informação. A Guerra Fria foi a famosa guerra que ninguém deu um tiro, né? Por isso que ela é chamada de fria. Porque a palavra em inglês fire, em inglês, que é tiro, é a palavra fogo também, né? Então, quando não tem fogo, está frio. A Guerra Fria foi a guerra sem um tiro, né? Mas foi uma guerra da informação, uma guerra psicológica. E o que nós estamos passando hoje? Nós estamos passando por uma outra guerra psicológica. Agora, ninguém consegue enxergar isso porque nós estamos vivendo essa guerra. Talvez a gente não tivesse dúvida se nós estivéssemos em 1941.
ou 40, ou 39 nem tanto, 42, 43, porque a gente estaria vendo a notícia dos tiros acontecendo, das bombas pelos aviões, né, de Hitler, né, em Paris lá e conquistando Paris e tal, bombardeando a Inglaterra e assim por diante. E aí a gente acreditasse muito claramente, estamos numa guerra, né, é uma guerra, enfim. E o que eu acho que a gente está passando hoje, e aí eu acho que o viés é eminentemente político, e eu não creio que seja uma teoria da conspiração, né, é que nós estamos passando por uma disputa, uma guerra, que é semelhante, não é igual, é claro, mas é semelhante à Guerra Fria, porque é uma guerra que trabalha com a mente das pessoas, né? Então eu quero convencer você, cara, sério, e eu não vou citar nenhum nome, tá? Assim, eu não quero citar nenhum nome para não ficar caindo no clichê. Eu não vou deixar de citar nome, não é porque eu não quero correr nenhum risco de ser associado a nada, não. Mas é porque eu não quero cair no clichê. Eu fico pensando, Sim. quando você passa uma reportagem de um drone ou de um helicóptero que mostra um trator jogando em cima de 3 caixões, olha só, eu percebi essa semana. É uma vala enorme e tem 3 caixões ou 4 na ponta e o trator está jogando terra em cima desses 3 caixões ao mesmo tempo. Cara, isso tem uma mensagem. E a mensagem é, o trator só pode jogar em cima de 3 de cada vez. É 3 agora, 3 daqui uma hora, 3 daqui outra hora, 3. E aí a mente da pessoa calcula que daqui a pouco são 1000 por dia. Eu vi uns dados no começo das notícias do coronavírus. Eu até citei o nome de um livro para minha esposa, na hora eu estava vendo junto, e eu citei o nome de um livro que chama Como Mentir com Estatística. E o cara a repórter faz uma projeção, eu fiz a conta na hora, calculadora do celular, uma projeção aritmética, 65 ou 70 dias, 6 bilhões de pessoas estavam mortas. 6 bilhões, 60 dias. Sabe aquelas projeções assim, tipo, sei lá, quem nos próximos dias, que vai morrer, o número de mortes vai dobrar a cada 5 dias. Pô, cara, pega a calculadora, o número de mortes dobrar a cada 5 dias, a gente acaba com a humanidade. Aí você fala, não, Marlon, isso é uma teoria da conspiração. Não, companheiro, é o número. Então, eu acho que a gente tem um problema político global, poder de hegemonia, e tem as terminologias da história mesmo, né? Tem terminologia de livro, não. Disputa de hegemonia. Agora sim está na hora, né? China, por mais que tenha uma economia aberta, diz que China tem economia aberta, não pode enganar ninguém que a China não é socialista, né? Com China comunista querendo ter domínio sobre o mundo. Só que a China não vai de a Flórida ou Washington e de Washington invadir o resto dos Estados Unidos ou fazer a mesma coisa com a Europa. Isso foi na década de 40, né? Sei lá, claro, depois houve guerras de conquista de território na segunda metade do século XX, claro que houve independências também, né? Mas hoje em dia as guerras são de outro âmbito, né? Então a gente está dentro de uma guerra. Eu não estou falando isso aqui para alarmar, muito pelo contrário. Estou dizendo que o fato de que o alarme está sendo muito maior do que eu acho que deveria é o fator central da guerra, né? E aqui em casa... É um instrumento de manipulação também. Exatamente. Como as informações estão sendo utilizadas. Isso não descarta o fato de que o caso da pandemia é uma realidade. Agora, se utiliza do caos informativo para tentar manipular as pessoas. A própria igreja não se atenta a reagir com aquilo que o próprio Jesus diz para que nós não fizéssemos. O que ele diz em Mateus 24? Para que nós não nos alardeássemos. Então, às vezes, há uma histeria por parte da igreja, mas aquilo que ela deveria se atentar, ela tem pouco se atentado. Ela tem se permitido se envolver com o ambiente de uma discussão ideológica que, em parte, pode ser que a gente não tenha como escapar dela, mas eu acho que a gente deveria se preocupar em estar melhor posicionado. E, às vezes, a igreja peca por não saber se posicionar. Do que é cristianismo de fato? Às vezes, eu estou tratando aqui do quanto as pessoas precisam estar atentas a essas questões que você colocou aí, né, do grande fetiche que pode estar por conta dessa questão, de todo esse âmbito informativo que acaba se exacerbando e tirando a lucidez das pessoas, né? E o quanto a gente precisa estar atento a esse aspecto para não se tornar mera bucha de canhão, seja num polo, seja no outro, porque a idolatria ideológica ela está em ambos os lados. Agora, o que eu não posso é me manter encurralado.
né? Existem bases, pressupostos muito significativos que definem o que é um cristão, e é disso que eu tenho que me utilizar agora. E aí, então, aí quando eu fui falar, eu falei assim, olha, sim, eu tô até com vergonha de... Porque assim, aqui em casa tá tudo normal, aqui em casa o nosso relacionamento continua bem como sempre foi. Eu sou minha esposa de 3 filhos, aqui tá tudo tranquilo, a gente tem as aulas com nossos filhos todo dia, eu dou minhas aulas todos os dias, a gente tem a rotina, eu acordo cedo, acordo mais ou menos umas 40 minutos antes da minha aula. Aí, aliás, eu até disse 40, mas depois na sequência, quando eu fui responder, eu falei outra coisa, né? Por que tá bem? Aí eu peguei, soltei assim, falei assim, aqui em casa tá tudo em paz. Aí, como assim tá tudo em paz? Eu falei assim, pois é, porque aqui em casa tá com um tipo de paz que a gente não entende. Por isso que quando eu digo, você não entende. E a paz de Cristo é o conhecimento, ela ultrapassa o conhecimento. Você não consegue perceber ela. E aí, o que você... Tá na hora, bicho, é a melhor hora possível para você testar os versículos bíblicos, cara. A paz de Cristo que excede o entendimento. Para e pensa o que significa isso. Significa que o entendimento humano não vai compreender essa paz. E eu já tive experiências pessoais, principalmente no ano passado, que foi um ano duro para mim. Eu tive experiências espirituais de estar andando na rua num determinado momento e sentir uma paz. E na mesma hora que eu sentia a paz, o Espírito me dizer, lembra daquela paz de Deus que excede o entendimento? Então, por mais que você não entenda, eu estou te dizendo, essa é a paz que está em você agora. Essa aí, ó. Então, esse é o momento, cara. E é interessante, tipo assim, como o cristianismo na atualidade tem dificuldade de entender a paz com Deus e a paz de Deus, né? Sim. É bem provável que uma galera nem conheça nenhuma nem outra. E o reflexo está aí. As pessoas vivendo um caos, não digo desnecessário, ninguém está falando para a gente ser irresponsável, para a gente não seguir as recomendações para se cuidar, ninguém está falando para ninguém cometer nenhum disparate, né? Mas é claro que, tipo assim, eu particularmente como pastor tenho frequentemente tratado de pessoas que estão com muita dificuldade de lidar com esse momento. Casamento indo à bancarrota, sabe? Essa altura do campeonato, porque o cara, como eu falei numa live aqui, o cara descobriu que ele tem uma esposa. E a esposa descobriu que ela tem um estranho em casa. Mano, a gente tá aí nos nossos últimos minutos, aí tem 18 minutos, tá? 23 e 18. E aí eu queria que a gente tratasse assim, é meio corrida aqui, é só 1 hora, né? É a primeira vez que você participa, mas vai se acostumando que você vai pintar aqui outras vezes. Então são 23 e 18, a gente deve ter até as 23 e 30. E aí eu queria que a gente falasse um pouco a gente falou sobre a pandemia de maneira mais geral, sobre um pouquinho sobre política, né? Foi muito interessante e instrutivo você trazer essa questão de como nós deveríamos olhar para essa questão de uma suposta conspiração. Foi muito importante isso porque a gente sabe que essas coisas não estão acontecendo à toa, a gente sabe que tem muito interesse político por trás disso, há uma guerra ideológica de fato, e a gente está sendo alvo dela de maneira muito direta no nosso país, e a gente precisa estar atento, se utilizando os pressupostos daquilo que eu estava falando no começo. Às vezes o cristão, por não recorrer aos pressupostos mais diretos, né? Cara, em toda a história do cristianismo, os cristãos estiveram envolvidos nesse ambiente de embate político, de embate teológico, de embate religioso, né? E nós sobrevivemos. Tanto é que a sociedade ocidental está aí para provar que o cristianismo prosperou, né? Sim. Talvez não gerando, digamos assim, uma sociedade cristã, como nós gostaríamos, né? A gente se utiliza desse título, mas não é necessariamente uma verdade. Quem dera se isso fosse possível. A gente sabe que, inclusive, esse não é o propósito de Deus, né? Não é. Você fala o Agostinho na Cidade de Deus lá, ele vai dizer que são 2 cidades, né? Uma cidade do céu e a cidade da terra. A cidade que ama Deus e a cidade que ama o mundo, né? Não tem como ser disso aqui uma cidade só ainda, né? Haverá novo céu e nova terra, e não é aqui. A gente vai viver esse dilema. Do já e do ainda não. Então, por último, eu deixei o papo sobre igreja, né? Embora a gente tenha... Todas essas coisas estejam muito misturadas, mas você, como um historiador que trata diretamente assim, a riqueza da igreja é a sua própria história, né? Eu sempre falo isso para a igreja, tipo assim, que o problema da igreja é ela não saber a história dela. Se ela soubesse a história dela, nós não teríamos cometido tantos desvios, né? E talvez nós tivéssemos uma igreja mais séria, né? Talvez nós tivéssemos as possíveis divergências que a gente vê hoje de ordem teológica, mas talvez elas seriam mais abrandadas se nós estivéssemos mais voltados para a nossa história. E como a gente sabe, a igreja esteve presente
em todas as pandemias. A igreja está presente na história do caos e ela sempre... Pode falar. Só para você ter uma ideia disso que você está falando sobre, se nós soubéssemos a história da igreja, a gente lidaria muito melhor com as coisas. Só você pensar o seguinte, o que nós temos como concepção de igreja hoje é muito novo na história do mundo. No Brasil, por exemplo, os protestantes eram perseguidos no início do século XIX, sabe? Então, assim, só depois de um certo tempo é que o protestante pôde frequentar a igreja. Na China, por exemplo, até hoje as pessoas não têm igreja. Essa ideia de que é o prédio que eu vou todo domingo e que ele é um sustentáculo, porque é nele que eu me sustento cristão, isso é uma grande novidade na história da humanidade. E quando eu digo novidade, estou falando, claro, de 100, 150 anos, né? Então, por exemplo, eu estou lembrando de uma frase agora, se eu não me engano, é do João Crisóstomo, que ele diz assim, claro que o católico e tal, mas ele diz assim, quando eu não consigo ler a Bíblia e quando a minha mente não consegue pensar em Deus, aí eu vou à igreja. E aí quando eu vejo as imagens, elas me levam a adorar a Deus. Engraçado. Aí é que eu vou à igreja. Ou seja, a prática não era de ficar indo para um prédio. Não tem prédio na história da igreja. Tem um ou outro. É claro, tem que proporcionalizar, lógico, né? Mas, então, assim, não sei qual vai ser a linha da sua colocação sobre a igreja, mas talvez o que Deus também esteja tentando, sei lá, mostrar mesmo, ensinar para nós nesse período é assim, eu preciso que vocês aprendam que a minha noiva não é o prédio. A minha noiva é o corpo de Cristo, né? Então a gente, assim, sabe aquela frase famosa? Somos nós, ou a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu lembro da igreja. Mas a igreja também não é o prédio. Porque se eu disser assim, o que é a igreja? Aqui, por exemplo, tipo assim, a gente usa uma termologia para... Nós não temos um nome aqui, você sabe disso. A gente chama Igreja na Candangolândia. Porque a gente crê justamente nisso. A igreja não é o prédio. Né? Muito antes de tudo isso acontecer, a gente já se reunia em casa. Né? A gente via, tipo assim, a gente faz questão de ser uma igreja confessional, uma igreja reformada. Mas não se utilizar desse quesito da igreja como uma estrutura física, né? É uma terminologia usual aqui que a gente usa brincando aqui na igreja. Não basta ser o igrejudo, o cara que vem no domingo. Não, o dia do Senhor é uma realidade, ele precisa ser considerado, mas não só por quem está num templo. Embora a gente considere historicamente e tradicionalmente a questão do dia do Senhor, o dia do Senhor são todos os dias. O domingo deveria ser a hora do recreio. Eu costumo falar isso aqui para a igreja, né? Que é festa, né? É o dia da ceia do Senhor, é o dia de beijar, é o dia de estar todo mundo junto. Né? Devia ser uma grande festa, uma grande celebração. E não... Isso. Não, tem uma frase famosa que, assim... não estou querendo fazer nenhuma... Não vou nem citar nenhum nome. Semana sem Jesus. Eu acho uma frase assim... Sabe? Isso é você diminuir demais o que é a igreja. Uma coisa que eu penso também... Eu vou te colocar isso agora como reflexão, porque você é pastor, né? Você é líder de uma igreja local. Em 5 minutos eu vou deixar com você a finalização, beleza? Tá. O final é seu. Tá, assim... você pensa assim, né? Por exemplo, a igreja não é o prédio e tal, né? Tá bom, mas a igreja não é o prédio. Então, para que ficar transmitindo culto ao vivo na época do coronavírus? Sabe? Uhum. É como se fosse assim, ó, não se preocupa não, hein? Fica tranquilo, você não precisa deixar de ser crente. Você não pode vir à igreja, tá proibido? Beleza, eu levo a igreja até aí para você. Ora, então significa que você acredita que o prédio é que é o ponto central da fé. O que eu gosto, sabe, nessa situação, o que eu tenho gostado nessa situação, é a gente aproveitar oportunidades para fazer o que a gente está fazendo aqui agora. É assim, você utilizar um recurso que não custa nada para nós, porque o Instagram realmente é gratuito. Claro, tem o celular que você tem que comprar e tal. É você convidar pessoas que estão aí, entraram no chat, né, deram um alô, estão ouvindo. Teve uma pessoa que escreveu assim, vim aqui para aprender com você e tal. E tem aprendido, né? Tem deixado, por exemplo, vou assistir o canal do fulano, porque é bem organizado, bonitinho, tem cada vinheta e tal, tudo bem produzido lá no estúdio e tal, o canal de $1 milhão. E enquanto nós temos essa possibilidade de estar junto aqui, de debater um tema que é central para o cristianismo, na prática, né, numa hora como essas,